Bienvenue sur le portail ForWix. Aujourd'hui, vous apprends passé composé. Seja bem-vindo ao portal ForWix e hoje você vai estar aprendendo sobre o passado no francês. Quand on utilise dans cette situation, savez-vous? Quando que nós vamos construir e utilizar essas informações nessa situação específica, você sabe? Então vamos lá. O passé composé, trabalhando de uma forma simples e objetiva hoje, ele é formado por 3 situações. Por um sujeito e 2 verbos. Um pouco diferente no português e também um pouco diferente em alguns outros modelos de idiomas. Quando nós falamos do francês, eu preciso vincular o sujeito mais verbo auxiliar mais verbo principal, ou seja, sujet plus verbo auxiliar plus verbo principal. Quando a gente trabalha o processo de construção, as frases no passado, como por exemplo o verbo que nós colocamos aqui, que é o verbo manger, que seria o verbo comer, a minha estrutura de frase sempre vai ter que ter um sujeito explícito na frase, mais o meu verbo auxiliar, que pode ser o être ou o avoir, e nós vamos trabalhar isso mais nas próximas aulas, e o verbo principal, que estará sempre em uma conjugação única, certo? Então vamos lá. O processo do passado, como por exemplo a frase a seguir, seria Hier, il a mangé au restaurant, ou seja, ontem ele comeu no restaurante. Perceba que eu coloquei o verbo avoir, no caso, na sua conjugação no presente. Então, o que é comum das pessoas confundirem no francês é que este verbo auxiliar, sendo ele o être ou o verbo avoir, sempre ele estará no presente. E o segundo verbo, que é o verbo principal, ele estará na conjugação única, então ele não muda. Então, por exemplo, quando nós temos ali o verbo avoir, um verbo auxiliar, que seria o a, nós temos também, ao lado do verbo auxiliar, il, o sujeito que está explícito, eu não poderia, por exemplo, construir a frase assim, Hier a manger au restaurant. Eu preciso do sujeito para expressar a minha frase no passado. E também, o verbo manger, que no caso, verbos terminados em ER, na regra gramatical, como manger, travail, arder, a gente troca o ER pela letra E com acento, certo? Então, se eu fosse conjugar essas situações, essa mesma frase, com outros sujeitos, ficaria mais ou menos assim. Hier, je mange au restaurant. Ou seja, ontem eu comi no restaurante. Hier, tu as mangé au restaurant. Ontem você comeu no restaurante. Hier, nous avons mangé au restaurant. Ontem nós comemos no restaurante. Hier, ils ont mangé au restaurant. Ou seja, ontem eles comeram no restaurante. Então perceba que nós vamos trabalhar muitas situações no passado, no passé composé, mas o mais importante para você gravar nesse primeiro momento, no seu encontro com o passado, é que o passé composé ele é formado por sujeito, mais 2 verbos, sendo o primeiro verbo auxiliar, que pode ser o verbo être ou o verbo avoir, mais um verbo principal, ok? Au revoir, nos vemos na nossa próxima aula.